Repórter Cidadão de hoje veio até o Marivan contar um pouco da história da ONG Anjos. Com mais de 10 anos de existência, foi criada pela então deputada Kitty Lima, 2 anos como vereadora de Aracaju e eleita com mais de 18 mil votos. Deputada, desde os 6 anos você já tem aí esse dom por animais, de pegar animais nas ruas. Conte um pouco como foi que tudo começou. Eu costumo dizer que eu descobri minha missão de vida ainda com a média de 6 anos. A gente estava em um almoço em família e minha mãe fez uma brincadeira com a galinha que estava no meu prato, que tinha morrido. E aí eu entendi, a minha cabeça de criança entendeu que tinha que matar para a gente se alimentar. E eu não concordei, chorei muito. E eu estou até hoje sem comer carne, então vegetariana desde pequenininha. E nessa missão de proteger cachorro, gato, mas todos os animais. Né? Então tudo que a gente faz é com muito amor. E eu estou agora no parlamento para que a gente busque políticas públicas, porque agora na pandemia você vai ver, os casos triplicarem, a gente não consegue dar conta. Infelizmente não tem apoio do poder público. Como foi que surgiu aí a vontade de criar a ONG Anjos, que no caso é um centro de reabilitação para animais? Eu comecei a perceber que a gente precisava focar em casos graves. A gente não vai dar conta de tanto caso. Por dia, só eu recebo mais de 300, 400 recados em minhas redes sociais, Face, Insta, site. Então, eu tenho que saber selecionar os casos mais graves. Eu vim agora de uma clínica onde a gente foi ver o Bad, que levou uma facada na cabeça e foi jogado no rio para morrer. Então, esses casos precisam da nossa atenção. Então a gente foca nesses casos e infelizmente casos como esse dessa anjinha, que a gente nem deu nome ainda porque a gente chegou na ONG e ela estava abandonada na porta. Ou seja, esse não é um ambiente para ela. Animal saudável não deve estar em ONG. A gente tem que estar com a ONG reabilitando animais e eles saírem para adoção. A gente não pode transformar em um depósito, eles merecem ser felizes. Então a gente pede apoio da população para que não abandone. Você acha que deixar um animal na ONG você vai estar contribuindo, muitas vezes você está prejudicando. Ela eu já vou tirar daqui, porque se ela ficar perto de animais em tratamento, pode pegar uma doença. Então, conheça o trabalho das ONGs, some, a gente precisa de ajuda. E no parlamento eu pude conseguir leis importantes. A gente está em abril, né? A gente conseguiu a lei do Abril Laranja, que é o mês que combate crueldade com os animais, que é a nossa rotina diária, como foi o caso que eu citei do Bad, que levou facada, como é o caso do Caramelo, que está aqui do lado, que levou um tiro. Né? Então a gente clama para as pessoas para que ajudem, denunciem, não se cale com tanta crueldade. A gente queria, sabe, poder salvar todos os casos que chegam para a gente, mas infelizmente a gente não tem condições, porque quem trata animal sabe, as clínicas não são baratas. A gente não conseguiu ainda um hospital veterinário público por falta de vontade dos gestores. A gente tem um na UFS, mas fazer um convênio, simples convênio, a prefeitura mesmo de Aracaju, que eu conversei, à época, não teve nem interesse de conhecer, para tentar. Então, a gente fica muito triste, foi reeleito, prometeu agir na causa animal novamente, porque caíram de novo. Vamos ver se agora ele cumpre. Eu rezo que sim, eu não estou torcendo pelo pior. Eu só quero que cumpra com a palavra, porque enquanto ele não faz, a gente dedica a nossa vida incansável. E quando eu falo a nossa vida, estou falando de vários protetores que tem em todo o estado, que às vezes deixa de estar com a família, com o filho, deixa de viajar para salvar vidas e precisa dessa valorização. O meu início foi bem difícil, porque a causa animal não foi uma causa debatida no parlamento. Então, meu primeiro dia foi de muita piada de alguns parlamentares machistas. Muitas vezes a gente sabe o que é uma mulher jovem entrar no parlamento por uma causa, a causa animal, e ainda mais, o que assusta muitos, sem gastar. Muitos só conseguem chegar onde chegou porque compra voto. Eu não precisei disso para estar até aqui. Eu coloquei meu coração nisso. Então isso assusta. E aí a forma deles reagirem a isso é fazendo piadas, é sendo machistas, é tentando fazer a gente desistir. Eu já tive parlamentar que olhou para mim: se você não aguenta, saia. Eu já tive parlamentares que, quando eu falava de um assunto sério, ficava no meu fundo rindo, latindo, miando. Um desrespeito muito grande. Eu já passei por muita coisa, mas isso só me fez tornar cada vez mais forte. E eu não vou desistir. Eu tenho uma missão de vida e eu vou cumprir ela. 2 anos como vereadora, depois eleita deputada estadual com mais de 18 mil votos da Câmara para a Assembleia. E foi uma ascensão muito rápida. Eu também me assustei. Né? Porque é uma pessoa que não tem uma tradição política, não é uma coisa que passou de pai para filho, para bisneto, para não sei o quê. Não, eu simplesmente tinha um trabalho que tenho até hoje, eu não largo isso,
que entendam, meu trabalho parlamentar é diferente do meu trabalho de ativista. Isso aqui eu faço por amor, não é porque eu sou parlamentar, não. E vai continuar sendo por amor, eu não vou largar. Agora, no Estado, eu pude ampliar os horizontes. Na verdade, eu já era ousada, eu fazia isso como vereadora. Como vereadora, eu visitei alguns municípios e cobrei de prefeituras a execução da lei de castração, né, de política pública para os animais. Eu já era ousada desde vereadora. E eu pensei, poxa, eu já estou fazendo um papel de deputada, eu vou para deputada, vamos ver o que é que dá. Está na mão do povo. E deu muito certo. Esse serviço que a ONG faz seria de obrigação do poder público, do Estado, até mesmo da prefeitura, e que não existe? Com certeza. Primeiro, começando pelo controle populacional de zoonoses. Quando a gente fala zoonoses, lê-se doenças, por exemplo, leishmaniose, raiva. Né? Então, se tiver um controle populacional, a castração desses animais, as coisas vão andar, porque a gente vai ter menos animais abandonados, menos animais nascendo, menos casos de maus tratos. Vai ser melhor para todo mundo. E uma economia nos cofres públicos, porque vai ser menos pessoas também ficando doentes. E o tratamento é caro. E eles não têm culpa, eles são vítimas como eu, como você. O poder público deixou a causa animal de lado por muito tempo, isso vai acabar. Até porque castração é lei. Consegui, quando fui vereadora de Aracaju, foi meu primeiro projeto sancionado com a ajuda, né, de toda a sociedade. No Estado também já é lei, falta as prefeituras cumprirem. Aracaju tem um castramóvel, mas a quantidade que castra por dia é vergonhosa. E eu estou aqui denunciando mesmo. Você devia ter vergonha, Edivaldo, de falar que castra animal. Como é que você tem semanalmente... Dizem que castra cerca de 80 animais semanalmente. Sabe quanto Salvador castra por dia? Mais de 120. Tenha vergonha que uma semana você castrando 80 animais, a gente não vai ter resultado prático. A gente não vai ter controle populacional. Vai ficar pessoas de bem gastando dinheiro do bolso, que é o que a gente faz todos os dias das nossas vidas. A gente acompanha sempre nas suas redes sociais, deputada, que você sempre mostra maltratos que existem em animais em todo o estado. Como é que a população pode denunciar para que casos que nem a gente vem acompanhando não aconteça? Primeiro, denunciar. A gente teve a alegria de ter a notícia que vamos ter, sim, a delegacia própria da causa animal. É um marco histórico para a gente. São poucos estados que possuem a delegacia própria. E Sergipe vai ter, foi uma luta intensa nossa, né? E eu quero que ela inaugure o quanto antes. Já estou em contato com a delegada Georlise. Inclusive, saindo daqui de vocês, eu vou visitá-la, porque a gente já tem alguns casos graves que ela precisa ajudar a gente, né? Então, se a população denunciar, filmar, você viu uma situação de maus tratos, você tem medo, pelo menos filme, mande para a gente toma frente, mas a gente vai ter provas nas mãos, né? Quando você se cala, a gente não consegue provar e a pessoa fica impune. E agora, com a lei sanção, a gente sai do status de cestinha básica, de detenção para reclusão, ou seja, cadeia de 2 a 5 anos. Se o animal chegar a morrer, a pena aumenta mais ainda. E então a gente vai conseguir punir com mais rigor. Depende de você se nos ajudar a ser os nossos olhos. É isso que a gente pede todos os dias. É tão triste a gente ser julgado, sabe? Porque como é que eu vou dar conta de um estado todo sozinha? Eu preciso de você que está assistindo. Ninguém sozinho consegue. Às vezes eu posso conseguir um veterinário. Se você puder ceder um pedacinho da sua casa, já vai me ajudar. Porque imagine um anjinho como esse, que não tem doença nenhuma. Não é justo ele ficar trancado aqui, que tem muito animal em recuperação. Animal, às vezes, com uma doença grave. Doenças, às vezes, transmissíveis até pelo ar, virais. Então, não é justo. Não queira somente retirar o problema de suas vistas. A gente também tem problemas aqui. Vamos dar as mãos e a gente vai encontrar juntos uma solução. Eu não sou o poder executivo. Por exemplo, eu citei no início da entrevista o Hospital Veterinário Público, eu sou cobrada até hoje. Eu não tenho o poder de executar. Isso depende da boa vontade da gestão dos prefeitos, governador, quem quer que queira somar. Emenda, mesmo que eu destine alguma emenda para o Hospital Veterinário, ele vai funcionar o quê? 1 mês, 2 meses? Não adianta. A gente precisa de uma política pública que seja todo mês investido ali, naquele sonho de todos. Né? Então precisa da boa vontade e parceria do executivo. Por isso que seu voto é tão importante. Fim das carroças. Eu sou muito cobrada pelo fim das carroças. Botei o projeto, ainda como vereadora. O que é que fizeram? Porque a gente ganhou a primeira fase, que a gente tem algumas etapas de votação. A primeira é a mais difícil. A Câmara Municipal de Aracaju foi lotada pela sociedade com a camisa Fim das Carroças. E a gente deixou bem claro, não somos contra os carroceiros. A gente também acha que eles não têm dignidade.
Eles podem ou mudar de profissão, ou ganhar um cavalo de lata. Tira o cavalo da escravidão, ajuda ele a melhorar, a ter uma carteira assinada, uma nova profissão. A gente falou isso no projeto, mas muitos parlamentares não querem saber se a sociedade ganha com isso. Eles querem saber que é um projeto de alguém da oposição que vai estar conseguindo uma mídia, de repente, ou que, o que é que ele vai ganhar com isso. Esse é o pensamento de muita gente e é lamentável. Levei um abaixo-assinado de mais de 50 mil assinaturas. Isso não serviu para convencê-los. Quer dizer, a vontade da população pouco importou naquele momento, né? E aí preferiram, na segunda votação, levar os carroceiros, mentir sobre o projeto, e até ameaçada de morte eu fui, sendo que eu era a única que botava no projeto artigos para beneficiá-los. Porque os que estavam criticando era só criticar porque queriam. Não botou projeto nenhum para ajudar a categoria deles. Então, e aí? Falar é fácil, mas fazer poucos fazem, né? Então, a gente tem esse desafio no estado todo. Eu faço tudo com muita responsabilidade. E sempre afirmo, quem cuida de animais, cuida de pessoas. Se pesquisarem um pouquinho, eu sou uma das mais efetivas em várias áreas. Saúde, educação, segurança. Não sei falar só de animal, não. Eu sei lutar pelo meu povo. E o meu povo, o meu estado, os animais também fazem parte, eles também são importantes. É uma vida, né? Então, eu estou muito feliz com essa trajetória. Se eu sair amanhã, eu olho para trás, eu deixei um legado bom, com a cabeça erguida. Quantos podem ter essa cabeça erguida? Não sei, né? 2022 vem aí, novas eleições. Sergipe vai continuar tendo uma mulher lutando pelo povo que nem a senhora? Eu continuo à disposição, né? A gente não tem certeza se vai ser uma reeleição, se vai ser, de repente, uma federal, que muitos falam para mim, Kit, você precisa estar em federal. Não sei ainda. Eu prefiro trabalhar e mais próximo saber, mas pelo menos a reeleição eu vou querer, porque é triste quando eu chego no município e eu vejo que ele tem tanta carência. Não só na causa animal, porque isso aí é uma vergonha, né? Eu acho que 90% dos municípios não tem nem veterinário contratado. Como é que pode você ter um controle populacional de zoonose se nem tem nenhum profissional veterinário? Né? Então, a gente tem muita coisa para mudar. As pessoas também desacreditam de alguém que queira botar a mão na massa, de chegar aí e olhar no olho. Então, eu ainda quero dar atenção ao meu estado todo, tentar ao máximo. Então, por isso que eu peço sempre a compreensão. Some força, acompanhe. Antes de julgar uma pessoa pelo seu trabalho, acompanhe. Né? Porque muitas vezes a gente vê recados de pessoas dizendo, você só luta por cachorro e gato. Poxa, eu dou tanto meu sangue para todos os animais. É porque às vezes as pessoas não acompanham. Então, vamos acompanhar. A Câmara Municipal, a Alese tem sessões que passam ao vivo. Você pode assistir, ver como cada um se posiciona. Aquele projeto que vai atingir diretamente a sua vida, como é que cada um votou? Você olhou? Então, comece a acompanhar até para saber votar daqui a um tempo. A gente precisa renovar, né? Teve, final do ano, aumento da taxa do Detran. E aí, como é que eles votaram? Você sabe? Então, eu falo sem medo, porque eu tenho orgulho de sempre votar com o meu povo. Não devo a cabeça para prefeito, para governador. Os respeito, foram os eleitos. Mas se tiver que brigar, eu vou para cima, sem problema nenhum. Deputada, gostaria, para finalizar, que a senhora dê 2 recados. Primeiro, para a população de Sergipe, né? Qual é o recado que a senhora deixa para o povo para combater aí os maus tratos contra os animais? E também um recado para os prefeitos de Sergipe e para o governador. Primeiro, eu peço para a população, denuncie, não se cale. Eles não falam, eles precisam de você. A gente tem as delegacias que são obrigadas a prestar o BO. Não se deixe intimidar. Já teve protetor que foi em delegacia nos interiores, que riram. É de animal, vai procurar o que fazer. Não aceita, é seu direito. É obrigação fazer, não se cale, né? Em relação aos prefeitos, quem acompanha minhas redes sabe, eu estou buscando de um em um. Todos os eleitos ou reeleitos, eu estou indo conversar. A gente não está pedindo mais favor. A gente quer que a lei seja cumprida, principalmente a de castração. Porque, imagine, né, eu vou pegar um município que eu falei recentemente com o prefeito, Porto da Folha. O prefeito aceitou as minhas sugestões e disse que vai colocar em prática. A gente está bem feliz e a gente espera que isso aconteça. Imagine um município menor como Porto da Folha começar as castrações, né, diariamente, ou mesmo que não seja diariamente, mas que comece. Imagine um ano o resultado que vai ter, o impacto que vai ter na cidade. A gente vai ter menos animais nas ruas, nas feiras, comendo aquela carne que é jogada, mais limpeza, menos maus tratos. Todo mundo sai ganhando, a população sai ganhando, os animais saem ganhando.
né? Então, a gente precisa que os prefeitos entendam que é uma política pública necessária, eficaz e é lei. E eu estou aqui para ajudar. Minha primeira atitude é dar as mãos. Eu estou aqui para somar. Não quero saber seu partido, nem se você é lá do EB, se é parceiro do governador, se não é, eu não quero saber disso. Eu quero que você faça. Se eu perceber má vontade, a gente vai por outro caminho, não tem problema. Mas que a gente vai conseguir, a gente vai. Último recado ao governador aí. Belivaldo, eu não estou torcendo para sua desgraça, não. Mas eu preciso de respeito, eu preciso que você atenda quando a gente quer conversar, eu preciso que você observe que não é só sua base que merece informações, não. Por mais que eu seja uma oposição, eu estou aqui para salvar e ajudar meu povo. E eu tenho tanto direito quanto os da sua base de saber as informações e estar votando de maneira acertada nos projetos. A gente tem tanto direito de ser bem recebido e tentar que você gaste a mesma energia que gaste para alguém aliado seu, para implementar as políticas públicas. E eu falo isso com todo o respeito do mundo. Eu estou cansada de sair de um município onde eu fui até processada. Prefeito Edivaldo me processou 2 vezes por falar o que eu penso. Eu quero um tratamento diferente no governo. Eu quero que você pelo menos me escute e que a gente possa juntos fazer do nosso povo, dos nossos animais, né, mais felizes. E eu estou à disposição. E mesmo que você se chateie ou não goste de alguma fala minha e quiser conversar, eu estou disposta. A gente pode não se dar bem, a gente pode ter o que for. Isso vale para você também, Edivaldo. Pode ter o problema que for. Mas para ajudar o nosso povo, eu vou até você e a gente vai se acertar. Mas eu não vou ficar calada se vocês errarem.